Ora bem, vamos continuar um pouco com a sintaxe da linguagem C++, para ver mais um pouquinho sobre a linguagem, não vai ser mais, vai ser C#. E vamos começar com coisas muito simples, classes. Coisas muito simples, classes. É assim, o básico, eu penso que todos sabem, se a pessoa for por menor, ninguém sabe. Essa que é a questão. Portanto, as linguagens têm todos muitos pormenores que geralmente não é fácil uma pessoa saber estes pormenores. Por exemplo, ok, temos aqui uma classe vazia, não tem nenhum membro, não tem nenhum modificador de visibilidade. Então eu pergunto, aqui não há nenhum public, nenhum private, nenhum internal, nenhum sealed, qualquer coisa assim do género. Então eu pergunto, por omissão, será que isto é público, ou será que é privado, ou será que é isto por omissão? Em Java, quem sabe o que é que quando define esta classe em Java, isto por omissão é o que é? Ok. Sim, o mais certo é ninguém acertar, porque nem é privado, nem é público, são outras coisas. Portanto, aqui é a mesma coisa. Aqui é internal. Portanto, é interno a um assembly. Ok? Já estamos a complicar, afinal, o que é um assembly? Ora bem, um assembly é uma unidade de código. Chamamos de uma unidade de código. Pode ser uma biblioteca, um DLL, pode ser um executável. Portanto, quer dizer que esta classe seria visível dentro de um assembly, dentro de uma unidade de código. Portanto, era pública dentro de uma unidade de código. Fora isso é privado. Portanto, não é visível. Portanto, isso foi o que aconteceu hoje de manhã na aula prática, vai ser a seguir, que é criou-se uma classe, uma IMAP. Se não tivesse nenhum modificador, o que acontece? Esta classe não era visível no outro projeto. Foi o que aconteceu de manhã e agora à tarde também vai acontecer a mesma coisa. Portanto, há que ter atenção que é bom a pessoa colocar a visibilidade. Se não colocar a visibilidade das coisas, tem que saber o que é que isso significa. E às vezes tem coisas esquisitas, portanto nem é público, nem é privado, ou é público em umas partes, porque é privado para outras partes. Portanto, isto em C# vai dar internal. Portanto, é uma coisa que tem aqui um internal antes. Então, uma classe pode ter conjunto de values reservadas antes do nome da classe. Já está o por omissão, é o internal. O internal quer dizer que a classe é pública dentro de um assembly. Depois é internal, pode ser abstract. Portanto, uma classe abstrata é uma classe que contém métodos abstratos ou que é declarada abstrata para não ser instanciada. Pode ser sealed. Agora o que é este sealed? O selado, ou fechado, portanto, uma classe abstrata, de uma forma geral, como não se pode instanciar objetos de classes abstratas, as classes abstratas são utilizadas para herança. As classes abstratas são estendidas e depois através dessa herança, então, é que se criam classes concretas e essas sim é que são instanciáveis. Só se criam objetos dessas classes. Ora bem, sealed quer dizer que é mais ou menos o inverso do abstrato. Portanto, a classe não pode ser instanciada. Portanto, não é o inverso do abstrato, porque o abstrato é uma coisa muito mais vasta, mas em termos de herança é o inverso. Portanto, isto não pode ser redefinido. Portanto, a classe é sealed, portanto, eu não posso estender a classe. Não posso usar aquela classe como base na herança.
Estética. O que é uma classe estética? Estática. O que é uma classe estática? Uma classe estática, classe que contém só métodos estáticos, tipo math. Classe math é uma classe estática que não pode criar instâncias dessa classe. Mas a classe math não é uma classe abstrata, não é uma classe abstrata porque os métodos estão implementados. Portanto, é uma classe estática, quer dizer que eu não posso criar objetos e todos os métodos são estáticos. Mais coisas, unsafe. O que é uma classe que não é. Ora, unsafe não é segura. O que é uma classe não segura? Ora bem, por omissão, todas as classes, ou todo o código que é executado na máquina virtual, todo o código que é executado na máquina virtual, é controlado pela máquina virtual. Portanto, a máquina virtual tem controle, muito controle sobre o código que ela vai executar. Ora, se eu declarar uma classe unsafe ou um método unsafe não é seguro, isso quer dizer que eu posso utilizar apontadores, endereços de memória ali a mexer com endereços de memória. Portanto, coisa que de outra forma isso não é permitido. Portanto, aqui a ideia é permitir ter a flexibilidade de linguagens tipo C, C++, onde a pessoa tem apontadores e anda ali a passear com os endereços de memória. Portanto, tem essa vantagem, ou então poder utilizar métodos e funções de outras bibliotecas que não foram criadas aqui na plataforma e que de alguma forma utilizam endereços de memória sobre os quais então a máquina virtual ao executar já não controla isso. Classe parcial, isto vimos. O que é uma classe parcial? O que é o método parcial? Ora, uma classe parcial nós vimos porque quando estamos a programar Windows Forms, o utilizador programa uma classe e o ambiente, o IDE programa uma classe diferente. Portanto, temos dois ficheiros para a mesma classe. Portanto, o IDE está só a trabalhar num ficheiro, nós estamos só a trabalhar num outro ficheiro. Portanto, uma classe parcial permite que a classe seja definida em mais do que um ficheiro. Portanto, a mesma classe está a ser construída em mais do que um ficheiro. Portanto, isso resolve o problema de estar mais que uma pessoa a criar a própria classe, que neste caso estamos nós, e está o próprio IDE a gerar código para a classe. Portanto, isto são os modificadores que podemos ter antes da classe. Além disso, podemos ter também parâmetros do tipo genérico. Ora, parâmetros do tipo genérico, portanto, vocês estão habituados a utilizar isto, já desde Java. Por exemplo, em Java, se vocês criarem um map, dizem que era um map que vai fazer a ligação entre um inteiro e uma string. Ou um map entre duas strings. Ou um map entre dois objetos de um certo tipo. Portanto, essa estrutura de dados dessa classe está a utilizar, na sua definição, tipos genéricos. Vamos aqui ver um exemplo. Isto, value para outra coisa, classes parciais. Acho
Aqui temos um exemplo mais simples. Ok. Um exemplo muito simples de uma classe genérica ou uma classe que recebe um determinado tipo. Portanto, aqui é questão de utilizar letras para os tipos genéricos. Portanto, T, U, B, por aí em diante. Portanto, uma classe pode receber vários tipos genéricos. Normal é receber um ou dois tipos genéricos, o normal, mas pode receber muito mais. Então que ao longo da classe, depois a pessoa utiliza este T como se fosse o tipo que a pessoa vai receber. Portanto, aqui o que acontece? Esta classe tem um método add, que não devolve nada, é void, e este método add recebe uma variável, que o nome aqui é input, qual é o tipo de dados, depende de quando a pessoa criar o objeto. Ok, temos aqui um exemplo. Criar uma lista genérica e entre sinal menor e maior eu envio aqui o tipo de dados int. Portanto, este inteiro é o tipo de dados que vai aqui para o tempo. Ora bem, o que acontece é que, e agora vamos falar um pouquinho entre a diferença entre tipos genéricos em C++ e em C#, são bem diferentes. Ora, se eu dissesse isto em C++, a sintaxe é um bocadinho diferente, mas facilmente se pega nisto e passa isto para C++. Ora, se eu dissesse isto em C++, o que acontecia era que o compilador, quando encontrava uma classe genérica, o compilador não sabia como compilar a classe genérica. Portanto, não sabe o que fazer aqui com este tipo. Então, o que o compilador faz é procura as utilizações da classe. Portanto, chegava aqui a esta instrução e via que, ok, portanto, aqui nesta instrução o tipo genérico é um int. Então, o compilador vem a esta classe, onde está o t, troca por int e compila tudo. A seguir, eu, em vez de criar uma lista de inteiros, crio uma lista de strings. O compilador o que é que faz? Pega no string, troca no t e volta a compilar tudo outra vez. Portanto, isso quer dizer que em C++, os tipos genéricos fazem com que no programa a classe genérica apareça compilada muitas vezes. Aparece compilada com um tipo de dados, aparece compilada com outro tipo de dados, por aí em diante. Portanto, o C++ tem esse problema. O C++ tem esse problema com as classes genéricas, que é as classes genéricas vão aparecer compiladas depois com o tipo de dados que é utilizado na instância. Não, em C++. Em C++ acontece isso. As classes são compiladas várias vezes, onde o tipo genérico depois é trocado pelo e depois se utiliza. Ora bem, em C# não. Em C# as classes são compiladas uma única vez com a informação do tipo genérico. É diferente. Portanto, aqui já não é necessário estar a compilar a classe várias vezes para tipos de dados diferentes depois. Portanto, se eu tiver uma classe, uma lista de inteiros e uma lista de strings, esta classe é a compilação uma única vez. Ok, obrigado. Queria mais também quando passar a coisa. Sim, sim. Ora, dentro de uma classe podemos ter o quê? Métodos, propriedades. Métodos são os métodos, as funções, o que estamos habituados. Propriedades. Ora, as propriedades têm uma sintaxe semelhante a uma variável pública, mas na verdade são métodos gets and setters. As propriedades, vocês já estão habituados a ir à janela das propriedades e alterar as propriedades de um objeto. Alterar as propriedades de um botão. Chegam lá, alteram a cor, alteram a largura, por aí em diante. As propriedades, na verdade, são métodos. São gets e setters. Portanto, parece, em termos de utilização, parece que está a alterar uma variável em termos de utilização, mas na verdade o que está por trás são gets e setters. Indexadores é utilizar os parênteses retos. Então, a gente utiliza os parênteses retos para indexar um array, certo? Temos um array, tem várias posições. Se eu quero o primeiro elemento, está no índice 0. Se faço
nome do array, índice 0 tem o primeiro elemento. Ora bem, os indexadores, portanto, os parênteses retos que se utiliza para os arrays podem ser utilizados para todas as classes. Eu na própria classe posso definir o que é que os parênteses retos significam. Acontece é que o Java, aqui a linguagem C# tem algumas destas coisas que a linguagem C++ tem tudo. Portanto, eu numa classe em C++ consigo dizer o sinal mais entre 8 objetos faz isto, o sinal menos faz isto, aquele sinal anterior faz isto, os parênteses retos fazem aquilo. Portanto, em C++ a linguagem tem muita liberdade, muitas coisas possíveis que se podem fazer. Aqui não. Aqui temos algumas, uma das coisas que temos são indexadores. Portanto, dar parênteses retos. Temos significantes, os campos, portanto, paramos de distância, ou de classe, os construtores. Além disso, podemos ter métodos redefinidos, portanto, overloaded, portanto, métodos redefinidos de classes que são herdadas, tipos encapsulados e finalizadores. Portanto, o finalizador é o inverso do construtor. É o inverso do construtor. Portanto, isto em Java não existe. Isto existe nas outras linguagens de programação, mas geralmente em Java não existe. Ora, afinal, o finalizador serve para quê? Alguém sabe o que serve este método finalizador? O construtor sabe, mais ou menos. O construtor permite iniciar as variáveis da classe. E o finalizador. Portanto, se calhar faço o inverso, permite libertar as variáveis. Ora, só que nós, na plataforma .NET, temos uma coisa semelhante ao que temos em Java, que é a recolha do lixo de um processo para limitar as variáveis. Ora, se temos uma recolha de lixo automática, será que é mesmo assim necessário o finalizador? Ora, acontece é que uma classe, quando o objeto vai desaparecer de memória, pode ser necessário limitar a memória, essa é uma possibilidade, mas pode ser necessário fechar fecheiros, ligações, ou muitas outras coisas. Portanto, isso pode ir para o finalizador. Em C# temos a possibilidade de reservar a memória, com problema nenhum, mas também temos a possibilidade de libertar os objetos. E aí há várias possibilidades para libertar os objetos. Ora bem, isto porquê? Se eu estou num método, tem um objeto muito grande, tipo uma imagem. Uma imagem tem uns megapixels. Portanto, eu reservo memória para essa imagem e agora tenho duas possibilidades. Ou deixo a recolha do lixo libertar a memória, ou quando a imagem já não é necessária, eu digo logo, agora liberta isto. Portanto, o normal é isso. Quando temos objetos muito grandes, a pessoa diz, ok, agora liberta isto. Se for coisas pequenas, depois isso é libertado pelo processo que está ali a libertar o que já não é necessário. Ora, em campos de uma classe, portanto, é de evitar não colocar aqui o método de acesso, que depois é necessário ir à documentação ver se isto é público, se é privado, se é interno, se o que é. Portanto, uma linha tipo isto, string name, portanto, obriga o utilizador a ir à documentação ou saber o que é por omissão. Mas às vezes não é o público a privado fazer coisas diferentes, há mais para o público privado. Portanto, já vimos que as variáveis devem de ser todas privadas, portanto não queremos que o utilizador aceda diretamente às variáveis, que é para não mexer e não colocar valores inválidos, certo? Portanto, a vantagem de proteger as variáveis é não deixar o utilizador colocar valores inválidos. Se colocamos tudo público e o utilizador mexer-se à vontade. E depois, quando houvesse valores inválidos, ele
que resolver esse problema. Portanto, quem estava a programar a classe ignorava essas coisas todas. Portanto, não queria saber depois como é que isso ia ser utilizado. Portanto, geralmente, o que se faz não é isso. Geralmente o que se faz é, a gente faz sempre uma programação defensiva. Portanto, está sempre a defender-se. Se tem um método, recebe certos parâmetros, está logo a verificar se o parâmetro tem valores certos, se não tem, por aí adiante. Portanto, o normal é fazer sempre uma programação defensiva. Ora, temos aqui certos modificadores que podem ser utilizados. Static. Static cria variáveis estáticas ou métodos estáticos. Já agora, o que é uma variável estática? Não, isso é uma constante. Uma constante é que não pode mudar de outra. Que é um final em Java ou que é um const aqui. Geralmente as constantes a pessoa coloca estético. Portanto, por omissão é costume colocar as constantes também com estético. São globais para todas as instâncias do objeto serial. É isso. Ora bem, não, a ideia é essa. A ideia é essa. Portanto, uma variável estática é uma variável que fica associada à classe e não ao objeto. Quando nós temos variáveis de instância, as variáveis ficam associadas ao objeto. Cada objeto tem aquelas variáveis. Portanto, neste exemplo anterior, vamos aqui pegar nesta classe dummy. Portanto, se eu criar dois objetos desta classe, os dois objetos vão ter estas três variáveis. Portanto, vou ter dois objetos onde cada objeto tem estas três variáveis. Agora, se eu pegasse, por exemplo, aqui no nome, colocasse o nome como estático, então queria dizer que os objetos iam ter só estas duas variáveis de baixo, que iam ter a idade e o rendimento, e o nome ficava associado à classe. Portanto, ficava um nome para todos os objetos. Certo? Por exemplo, math.pi. Pi é uma variável estática. Portanto, por acaso, na classe math não há objetos, mas se existissem objetos, aquilo estava fora dos objetos. Portanto, não está a ocupar espaço em cada um dos objetos. Ora bem, está a vir public, internal, private, protected. Já agora o que é o protected? O public e o private, mas não sabem o que é. É que são, por exemplo, dentro de uma classe, métodos protegidos. Portanto, métodos protegidos não podem ser acedidos fora da classe, certo? E mais coisas? Não podem ser reescritos, redefinidos. Não, podem ser redefinidos. Geralmente são redefinidos, a ideia é serem redefinidos. A ideia, mas o Protect não fala em redefinição. O Protect é uma coisa diferente. O Protect só tem com visibilidade, se é visível ou se não é visível. Ora, o que acontece é que no processo de herança, quando a pessoa estende uma classe, a classe que está a estender, a classe base, recebe todos os métodos públicos. Todos os métodos privados de uma classe não são visíveis no processo de herança. Só que, por vezes, nós queremos passar pelo processo de herança, além dos métodos públicos, alguns métodos protegidos. Para isso, está aqui o Protect. Portanto, o Protect permite, no processo de herança, passar métodos. Portanto, que de uma forma geral ficam privados, fica como se fosse privado lá de fora, que é quem cria um objeto não vê estes métodos, mas a gente passa no processo de herança. É bom porque a pessoa consegue passar métodos, consegue passar variáveis e coisas todas. Portanto, Protected, isto está inteiramente ligado com a herança. Então, quando se utiliza Protect, quer dizer que depois isso é para ser enviado no processo de herança, isso é enviado no processo de herança, depois pode ser redefinido. Ou utilizado também, não é só redefinido, pode utilizar os textos. Ora, além disso, portanto, temos o problema nenhum para a pessoa criar objetos, essas coisas. Temos a palavra aqui reservada unsafe. Unsafe, que é para poder executar código que não é controlado pela máquina virtual. Portanto, se quiser usar computadores,
Está aqui o save. Read only, portanto, só de leitura, portanto, não pode se escrever, por exemplo, se eu tenho uma variável, digo que é de leitura. Ou se eu tenho a propriedade, pode ter esta propriedade só de leitura. Então, quer dizer que a propriedade tem só o get e não tem o set. Equivalente ao final? Não é equivalente ao final. Porque o final é para definir uma constante. O read only, por exemplo, eu tenho a propriedade back color. Certo? Eu queria dizer que a propriedade back color é só de leitura, quer dizer que a pessoa pode ver qual é a cor que lá está, mas não pode mudar a cor. Ok? Portanto, isso permite fazer com que coisas sejam só de leitura. Já vou notar aqui nas propriedades. Portanto, o read only é para evitar que a pessoa possa alterar um conteúdo. Portanto, isto é muito utilizado, assim, de uma forma implícita, é muito utilizado quando uma propriedade não tem get. Então, aí nem entrar o read only, quando tiver o set já não posso fazer alterações. Outras coisas, por exemplo, o volátil, isto já para a programação mais avançada. Portanto, quando temos uma aplicação com múltiplos processos ao mesmo tempo, depois podemos querer que o controle das variáveis seja feito automático ou não. Portanto, o volátil diz que uma variável pode ser utilizada por múltiplos processos ao mesmo tempo sem nenhum controle. Portanto, a linguagem não faz controle nenhum. O compilador não coloca ali nenhum controle. Se não colocar o volátil, em princípio, o compilador coloca lá um lock na variável e só cada processo pode aceder à variável de uma única vez. Mas isto é quanto mais avançado, quando temos uma aplicação com muitos processos ali a trabalhar, então queremos controlar como é que é o acesso às variáveis pelos muitos processos. Métodos. É assim, esta pode parecer um bocado chato, esta teoria do que são os pormenores da linguagem. A questão é que, se calhar, vocês aprenderam Java sem saber metade dos pormenores. Vocês aprenderam um pouco a estruturar uns programas em Java, mas depois há muitos pormenores que não se aprendem. Quem depois quer seguir isto de uma forma profissional tem que aprender esta teoria toda. Sim, se calhar é mais fácil aprender mais tarde, né? A pessoa já sabe programar, já sabe metade das coisas. Se calhar já é mais fácil programar isto. Ora, aqui vou chamar só atenção a algumas coisas. Já falámos dos métodos. Podem incluir o tipo de dados, ou pode ser tipo void. Os parâmetros podem ser de entrada, podem ser de saída, então temos que ter o alto. Pode ser por valor ou pode ser por referência. Na última aula falamos aqui do alto e vimos um exemplo. Posso ter métodos que servem variáveis para depois se resolver esses valores. Assim, não é muito simpático essas coisas, mas a linguagem permite muita coisa. Há coisas que lá por existir não quer dizer que a pessoa vá utilizar, a pessoa consegue resolver o meu problema de outras formas e se calhar mais normais para quem programa muitas linguagens diferentes. Isto já não é novo, já é muito antigo, mas não é uma coisa que, por exemplo, a relação ao alto que eu gosto muito. É uma coisa que é a instrução do GoTo. A instrução GoTo vem logo nas primeiras linguagens. Mas hoje em dia não se utiliza, não é recomendável utilizar isso, apesar de continuar a existir em todas as linguagens de programação. Ora bem, portanto aqui nos métodos podemos ter métodos estáticos. Agora digam lá o que é um método estático. Eu já falei de variáveis estáticas, agora quero saber o que é um método estático. Portanto, mais uma vez, um método estático está fora dos objetos.
quer dizer que é acedido através do nome da classe e não da referência para o objeto. Então tem uma grande diferença. Math.sqrt. SQRT é um método estático. A raiz quadrada, o seno, o cosseno, isso tudo são métodos estáticos. Ora bem, só que nos métodos estáticos existem restrições. Quais é que são as restrições dos métodos estáticos? Primeiro, um método estático não pode aceder a variáveis de instância. Porquê? Porquê que o método estático não pode aceder a variáveis de instância? Não há instância. É assim, até pode existir instância, mas o método estático não sabe qual das instâncias utilizar. Até pode existir instância. Ora, o método estático só pode chamar métodos estáticos. Porque os outros métodos são métodos de instância. Então, métodos são associados aos objetos. Portanto, restrições, métodos estáticos só podem chamar métodos estáticos e só podem aceder a variáveis estáticas. Ora, além disso, portanto, temos os acessos, já vimos os acessos, em termos de herança. Ok, temos aqui algumas coisas que é importante ver. Virtual. Para que esta palavra-chave virtual. Mas esta palavra-chave virtual significa que um método pode ser redefinido numa subclasse. Então, para redefinir um método numa subclasse, o método base tem que ser um método virtual. Portanto, abstrato já vimos. Override. Override é o inverso, mais ou menos, aqui do virtual. Portanto, quando defino que um método pode ser redefinido, utilizo o virtual. Quando vou redefinir esse método, utilizo o override. Sealed. Inverso do resto, que é, portanto, se o método é marcado sealed, portanto, não se pode redefinir. Ou uma classe também. Por acaso, se for sealed, a pessoa não pode herdar dessa classe. Portanto, temos depois também o external unsafe. Portanto, isto para chamar métodos de bibliotecas que não foram criadas para a plataforma. Portanto, coisas que foram compiladas fora, posso usar aqui o external unsafe para poder chamar isso. De uma forma geral, os métodos podem ser sobrecarregados. A pessoa pode sobrecarregar um método. Isto é, podemos ter um método com o mesmo nome, ou podemos ter vários métodos com o mesmo nome, desde que a assinatura seja diferente. E a assinatura é o conjunto de parâmetros que o método recebe. Portanto, esse conjunto de parâmetros que o método recebe, e aí a ordem é importante, portanto, se mudar a ordem, já é uma assinatura diferente. Ou... Sim, já é igual. Portanto, como temos aqui algumas coisas chamam a atenção, que apesar de já existir em Java, a pessoa já esqueceu, ou se calhar em Java nós temos dado pouca importância à teoria, às vezes. Portanto, não se dá muita importância que à teoria, e então nunca é demais a pessoa chamar a atenção dessas coisas. A assinatura é os tipos de parâmetros que o método tem, o nome e depois os tipos todos. Portanto, se a pessoa tiver tipos diferentes ou por ordens diferentes, e depois faz assinaturas diferentes, é que podemos ter métodos, vários métodos que têm o mesmo nome, e por ter assinaturas diferentes, então todos eles funcionam. Ora bem, só que isto aqui é um bocadinho mais complicado devido aos tipos genéricos. Porquê é que é mais complicado devido aos tipos genéricos?
Vamos lá aqui experimentar um exemplo. Ora bem, um exemplo, portanto, o mais simples possível, que é uma consola. Portanto, aqui o que eu quero experimentar não é aqui o tipo de... Class Program. Ok. Vou dar aqui um tipo genérico. E agora eu faço coisas assim do género. Public int max int x int y. E depois defino como é que o código disto. Para já vou colocar aqui só um return 0, só para isto. E agora, por exemplo, se eu fizer isto, double y, portanto já é um método diferente. Ou colocar aqui um char e aqui outro char, já são métodos diferentes. Ou então, para complicar, já vou retornar nulo, que como não temos o tipo definido. Portanto, aqui o T depois terá que ser nulável, as coisas do género, para poder enviar de novo. Ok, mas isto só para dizer que agora com os tipos genéricos isto complica um pouquinho mais. Porquê? Porquê complica mais? Porque eu tenho aqui a função máximo com vários tipos de dados e a pessoa percebe o que são estas funções todas. Agora a questão é, se eu chamar isto máximo de ABC aspas CDE, é melhor colocar aqui strings nisto. É bom tirar aqui o método à parte e não o método estático, senão ora bem, máximo de, vou chamar aqui this.max, há parênteses. Agora ele diz que tenho 4 métodos diferentes. Eu vou criar mais um máximo. Eu vou colocá-lo aqui assim à frente. Ora bem, este último máximo vai ser entre string e string. Máximo entre aspas ABC, vírgula, ED, EFG, aspas, ponto e vírgula. Ora bem, a questão é afinal qual é a função que vai ser chamada aqui. Aqui, só para isto não dar erro, devolvo x. E aqui, só para não dar erro, devolvo y. String, aqui assim. Ok, tenho estas funções todas e agora chamo a função máxima assim. Agora afinal a minha questão é afinal qual é a função máxima que vai ser executada. Em princípio parece ser uma destas duas. Em princípio parece ser uma destas duas. Então vamos lá chamar isto e vamos ver.
New, o nome da classe, program, new program, fecha parênteses, ponto, teste. Ok. Nada especial. Portanto, isto, para quem olha este código, é simples em relação a C++. C++, a pessoa rapidamente tinha ali. Quando a pessoa tem um erro em C++, ocupa, todo o ecrã se ocupa com um erro. Depois começam as coisas a ficarem encadeadas. Vamos por aqui o ponto de paragem. Executar isto. Ora, tem erros. Vou ver se tem erros. Eu quero um método estático. Classe max. Então aqui vou criar o max do string. Isto aqui vou apagar daqui. Okay. Pequena alteração. Executar. Ele executou e a pessoa não vê nada. Acabou agora de executar. Vamos então pegar o ponto de paragem para ver o que é que acontece. Bem, parou aqui. Agora batemos aqui step into. Vamos entrar dentro de qual é a função. E a função é esta cá de baixo. Porquê? Porque neste momento o que acontece? Há duas funções possíveis. E essa é duas funções possíveis. Quando isso acontece, eu escolho a mais específica. A mais específica é esta. Esta é a mais genérica. O tempo para fazer os modelos. Daqui vai escolher a mais específica. Só que isto depois pode complicar porque existe a conversão automática entre tipos de dados. Por exemplo, se fosse inteiro, se calhar, vamos ver qual era a função que ia ser chamada. Portanto, a sobrecarga de métodos, quando entram os tipos genéricos, complica um pouquinho. Stop. Vamos ver aqui um outro exemplo. E agora? Isto chama o quê? Qual é o método que vai ser executado desta vez? Será que é o genérico? Não sei, vamos ver. Vamos lá ver. Sim. Sim, mas pode haver com a conversão automática de tipos de dados. Vamos ver. Assim, o genérico não, porque o genérico... Assim, então eu vou criar um outro método ainda. Só para que isto não está aqui muito simples. Máximo T, vírgula U. Então, para simplificar isto, eu digo que isto devolve um T. Pode receber um U e devolve um T. Ok. Não, portanto, pode ser dois tipos diferentes. O que é que eu estou a chamar? Um tipo diferente ou um tipo diferente. Portanto, há tipos diferentes de dados. É igual, evidente, queria dizer que era o mesmo tipo. Aqui é o mesmo tipo. Que era o mesmo tipo. Sim, aqui é o mesmo tipo e já são tipos diferentes. Ora bem, tem erro que eu não enviei o segundo tipo.
Tenho aqui a dizer que afinal o T é. Ora bem, a char, vírgula, int. Ok, mudei os tipos. Portanto, o T é um char, o U é um int. Agora a questão é, afinal, o que é executado aqui? Vamos ver. Ok, step into. E esta. Aham. Eu acho que nessa ninguém acertava. Eu estou a enviar um caractere, um char e um inteiro. Ele chamou esta quando tinha esta para chamar, mas esta é mais geral, então não ia chamar esta. Tinha esta que parecia mais específica do que as outras todas. Tinha também a pessoa de chamar esta, char, que convertia o 5 para um char. Mas geralmente a conversão é sempre para tipos maiores, não tipos menores. Conversão automática, sempre para tipos maiores. E então o que acontece? O 5 nunca era convertido para um tipo menor. Portanto, isto, um inteiro, portanto, isto é um inteiro, olha para isto, é um inteiro. Portanto, se é um inteiro, ele nunca faz a conversão para um char. Um char é uma coisa pequenininha. Portanto, um char é só um byte. Um inteiro são 4 bytes. Portanto, ele não faz a conversão para baixo. Porque senão perde valor. Isto é um char, portanto quer dizer que automaticamente ele faz a conversão para cima. Ele faz a conversão para um long, para um inteiro, para um double, para o que for necessário. Quando está a fazer a conversão, ele faz essa conversão. E então, isso aconteceu. Isto é um char. Portanto, isto é o caractere A, que é o código 65, e então vai entrar aqui a 65 e 5. Vamos verificar. Step into, ele vai entrar aqui. Quanto é que é o X? 65. Estão a ver? Ele faz a conversão automática para tipos maiores. Conversão automática para tipos maiores e não para tipos menores. Para tipos menores é entrar a fazer o teste. Está um pouco cedo, mas... Dúvidas? Portanto, é só para mostrar que um pequeno tópico, se a pessoa quiser explorar isto, todos estes pequenos tópicos, rapidamente, enquanto há problemas que não estava à espera. Portanto, esta é a diferença entre um programador normal e um programador profissional. Um programador profissional tem que ter as coisas todas. São muitas. Eu estou aqui só ali a falar de mínimos críticos, de tópicos muito pequenos. Portanto, a linguagem, de forma geral, tem muita coisa que é específica de cada linguagem, e pronto, se a pessoa quiser explorar, tem muito para explorar. Ok, sim, e estamos a falar de uma linguagem simples, se fosse para parecer mais, então esse aí precisava de, não era uma aula para isto, mas era quase um semestre só para praticar esta parte. Depois eu aqui enrolava os tipos todos, uns dentro dos outros, e as coisas complicavam mais um pouco. Dúvidas? Ok, se não há dúvidas.